Uma triste radiografia da segurança pública. Falta estrutura para quem deveria fiscalizar. Viaturas sucateadas e poucos policiais. O jornal Band Minas traz agora uma denúncia feita pelos próprios homens da corporação na cidade de Conselheiro Lafaiete. A praça no centro da cidade fica tomada de jovens que usam bebidas alcoólicas, fazem consumo de drogas e perturbação da ordem com o uso de som alto. Como não tem viaturas para atender a população, os militares são obrigados a fazer a ronda a pé e muitas das vezes sem como agir. Parados em lugares estratégicos, eles ficam apenas observando a movimentação. Esse grupo de jovens usam a traseira da caminhonete para dançar e ficarem bebendo. Pelas ruas, a imprudência toma conta. Repare neste rapaz. Em determinado momento, ele solta as mãos da direção. Bem na porta do batalhão, estão expostas as viaturas sucateadas. São cerca de 20 unidades que estão paradas há vários meses. Apenas 3 viaturas por turno para atender uma população de aproximadamente 120 mil habitantes aqui em Conselheiro Lafaiete, na região centro-oeste do estado. Nós estamos aqui na porta do 31º Batalhão da Polícia Militar e foram os militares que, cansados com a precariedade, fizeram a denúncia. Este policial, que não será identificado, resolveu quebrar o silêncio. Segundo o militar, vários pedidos foram feitos, mas o comando não toma providência. São vários problemas. O principal é a falta de viaturas. A gente está sendo lançado na rua aí, no trabalho do dia a dia, a pé e ficando em eminente risco, porque a cidade é muito violenta, existem várias pessoas que têm problema e perseguem os policiais militares e nós estamos nos sentindo inseguros, porque infelizmente o comando não toma providência, as viaturas não aguentam mais manutenção, estão caindo aos pedaços. Além de não ter as viaturas de trabalhar a pé, nós somos poucos militares, o trabalho tem sido muito difícil e o risco, como eu já disse, tem sido cada vez maior. Hoje, se um cidadão de Lafaiete precisar acionar uma viatura da Polícia Militar de emergência, ele tem que aguardar aí muitas horas. Com certeza, ele tem que ter sorte, porque se tiver empenhadas, ele não será atendido, como várias vezes já aconteceu aqui. A Polícia Militar de Conselheiro Lafaiete informou que são 12 as viaturas paradas, porque já não tem mais condições de circular. Mas que, apesar disso, o policiamento na cidade continua normalmente. A corporação afirmou também que já enviou um estudo ao comando para solicitar a reposição das viaturas. A falta de ônibus revoltou e levou moradores às ruas em um protesto na Grande BH. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 100 pessoas participaram de uma manifestação no bairro Cruzeiro do Sul, em Betim. Eles protestaram contra a falta de coletivos que vem provocando superlotação em 2 linhas de ônibus. Segundo eles, por conta da quantidade de passageiros, os motoristas não estão mais parando nos pontos. A polícia foi chamada, teve até um princípio de tumulto. 3 pessoas foram presas. De acordo com a empresa responsável pela linha, a demanda de ônibus é normal, mas ela irá avaliar a situação e dar uma resposta à população até o final da semana. Sepultado nesse fim de semana em Caeté, o corpo do menino Kaique Lucas Antero, de apenas 8 anos. Ele estava internado há 10 dias depois que apanhou de 2 irmãos gêmeos de 12 anos durante uma brincadeira de luta. O velório do menino foi apenas entre parentes e amigos mais próximos. A imprensa não teve acesso. A família estava muito abalada com a morte da criança e preferiu não falar. Kaique Lucas Antero, de 8 anos, que na foto aparece quando era mais novo, morreu na última sexta-feira. O menino ficou internado 10 dias na UTI do Hospital São Camilo, em Belo Horizonte, com hemorragia intracraniana. Ele passou mal quando estava em casa, 5 dias depois de ter sido agredido por 2 colegas durante uma brincadeira de luta no sábado de carnaval. Kaique levou chutes e socos na cabeça. A casa dos amiguinhos de 12 anos, que são gêmeos e que espancaram Kaique, ficou fechada durante toda a semana. Ninguém da família deles foi encontrado para falar sobre o ocorrido. Na delegacia, a mãe da vítima contou que o filho disse apenas que tinha caído e omitiu a agressão.
Segundo o delegado Bruno Afonso, que é responsável pelo caso, os gêmeos suspeitos de agredirem Kaique e Lucas Antero poderão responder por lesão corporal seguida de morte. Continua internado o menino de 9 anos baleado nas costas durante uma troca de tiros entre 2 homens no bairro Alto Vera Cruz, região leste de Belo Horizonte. De acordo com a polícia militar, eles entraram na casa onde estava a criança. A avó do menino saiu, dizendo que ia chamar a polícia. Ele foi logo atrás e foi atingido pelo tiro. A criança foi socorrida e levada para o hospital João 23. Os 2 homens continuam soltos. E uma falha no sistema da Polícia Federal impediu a retirada de passaportes em Minas nesta segunda-feira. Um problema causado por um temporal em Brasília prejudicou os serviços no estado. Com isso, não foi possível emitir ou agendar a retirada de passaportes e nem fazer registro de estrangeiros. A falha já foi solucionada e o serviço agora funciona normalmente. Um motorista perde o controle do caminhão e por pouco não causa uma tragédia em Contagem. O Corpo de Bombeiros foi chamado por conta do risco do veículo cair sobre algumas casas. A roda da frente ficou suspensa. Somente a traseira do caminhão tinha sustentação. Durante uma manobra no pátio deste supermercado em Contagem, o motorista perdeu o controle. Ele foi tentar manobrar, até então passou pelo meio-fio, né? E acabou perdendo o controle. Já não tinha mais como ele recuperar, né? O Corpo de Bombeiros isolou parte da rua porque havia risco do caminhão cair. Foi preciso usar um guincho para arrastar o veículo para dentro do estacionamento. Almiro mora bem em frente ao local e ficou com medo da casa dele ser atingida. Eles colocam o caminhão na beirada ali e acaba causando um certo medo na gente. Continuam as buscas por menino de 5 anos que se afogou neste domingo em Rio de Manhuaçu, na zona da Mata Mineira. Wanderson de Souza atravessava o córrego Sinceridade com o padrasto, que também foi levado pela correnteza. O corpo de Claudiano Gomes, de 20 anos, foi encontrado horas depois, próximo ao local do acidente. Ele carregava o enteado nos ombros. Na metade do rio, a criança caiu e não foi mais vista. Sepultado hoje o corpo do adolescente de 13 anos que se afogou nesse domingo em Lavras, no sul de Minas. O jovem foi encontrado em um açude a 2,5 metros de profundidade. Os bombeiros disseram que o menino estava com mais 2 amigos na hora do acidente. A busca pelo corpo durou cerca de 20 minutos. O sepultamento ocorreu nessa tarde. Esporte, fim de semana sem jogos, mas bem agitado para Cruzeiro e Atlético. Os jogadores do Galo, inclusive, já desembarcaram na Argentina, onde enfrentam o Sarandi pela Libertadores. O Cruzeiro não passou o final de semana em branco. Fez um jogo-treino contra o Progresso de Angola na Toca da Raposa. No placar, 4-0 para o time mineiro. Destaque para este golaço de Everton Ribeiro e para Luan, que balançou as redes 2 vezes. Tá faltando muito ainda para mim pegar a adaptação dos companheiros, o entrosamento. Mas hoje já melhorou bastante com uma enfiada de bola que o Diego deu dentro do jogo ali. Fui feliz de fazer um gol. Já o Atlético viajou para a Argentina. Amanhã, a equipe enfrenta o Arsenal de Sarandi. Depois de vencer o São Paulo na estreia da Libertadores, o Galo busca a 2ª vitória para dar um passo importante na classificação. A torcida foi apoiar a delegação no embarque atleticano. Todo apoio é bem-vindo. Afinal, em campo, mais um confronto Brasil e Argentina. A gente sabe que pode acontecer um jogo bastante truncado, um jogo difícil. A rivalidade entra dentro de campo, Brasil e Argentina, e nós representando toda a nação atleticana e toda a nação brasileira, acho que a gente tem a responsabilidade de chegar lá, fazer um grande jogo e, se tudo ocorrer bem, conseguir a vitória. Bom, o Atlético já está na Argentina e o torcedor atleticano na expectativa para o jogo de amanhã da Libertadores. Por isso a gente conversa com o nosso comentarista Everton Guimarães. Everton, o Galo tem boas chances jogando contra o Arsenal? Alô, Paulo Leite, uma segunda com cara de sábado para a torcida atleticana, né, Paulo? Tem totais condições, o dinheiro que foi investido, o time que foi montado, essa base mantida. A torcida já tem o time que joga amanhã, do goleiro ao atacante, né? Já está na boca do povo atleticano, e tem totais condições. O que chama atenção é um estádio muito modesto, né, Paulo? Sem querer direcionar para o estádio algum tipo de desculpa,
Mas a pressão, né? A Conmebol sujeita os clubes a passarem por situações como essa. O jogador vai bater um escanteio, aí tem que ter policial lá com escudo e tal. Isso é o fato a se lamentar. Mas o time está pronto, é o time que o torcedor já sabe, com totais condições, inclusive com essa sinergia com a torcida, isso faz um bem danado para o time, viu, Paulo? Já que estamos falando de Libertadores, Everton, o que você está achando dessa história desse adolescente se apresentar como suspeito de ter disparado o sinalizador no jovem lá na Bolívia e ter o matado? Você acha que isso é uma armadilha que foi feita pela torcida organizada do Corinthians, pela diretoria da torcida? Olha, Monique, a impunidade cria esse tipo de oportunismo, não é? Eu tenho 3,8 de idade, carcaça de 4,8, juízo de 1,8 e nunca vi um advogado dizer que prova, advogado de defesa, dizer que prova que o cliente dele é culpado. Como assim? A impunidade cria esse tipo de situação, mas aqueles 12 que estão presos lá na Bolívia, eu não sei se eles saem de lá fácil não, viu? Alguém vai ter que pagar, e não vai ser esse garoto pelo visto não. Bom, Everton, o América realmente resolveu agora tirar o pé da lama, venceu a primeira. Você acha que a vitória de ontem acaba com a má fase do Coelho? Olha, Paulo, pelo que a gente viu ontem, um show de horrores. Paulo Leite, meu Deus do céu, que jogo ruim, deu sono, Paulo. Olha, o time demonstra um futebol burocrático, exatamente demonstrando que é esse trabalho do técnico Vinícius Eutrópio até o momento. Um trabalho burocrático, muito técnico. E um treinador que não consegue montar um time também deve ser responsabilizado. A gente não sabe se o América enfrenta algum tipo de problema financeiro, certo é que não montou um bom time. E eu, sinceramente, não tenho esperança, pelo menos com o time nas mãos do Vinícius Eutrópio, esse futebol burocrático, não tenho esperança de que o América faça daqui para frente um campeonato diferente do que apresentou até agora. E a torcida do América está corretíssima na arquibancada, que é lugar de protestar como fez ontem. E uma última informação, Paulo. A CBF decidiu, de comum acordo com os clubes do futebol brasileiro, que a partir desse campeonato de 2013 não teremos mais os clássicos regionais nas últimas rodadas. De certo, o que fica pra gente é que o que funcionou bem até ano passado, esse ano eles acabaram com tudo. E os clubes também foram coniventes. Houve uma votação e aí a maioria venceu e não teremos mais clássicos nas últimas rodadas do turno e do retorno. Viu, Paulo? Viu, Monique? Uma pena, né? Obrigada, viu, Everton? Obrigado, um abraço, boa semana. Para nós. A seguir, presidente da Assembleia Legislativa fala sobre a formação de comissões na casa. E os advogados do goleiro Bruno tentam prisão domiciliar para o cliente. Eles se baseiam num contrato firmado com o Boa Esporte. Agora são 7h12. Fique com essa bela imagem da Praça da Estação em Belo Horizonte, onde funciona o Museu de Artes e Ofícios. Se você não conhece o museu, está na hora de conhecê-lo. Já já a gente volta.